Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que você vai nos ver. Nós estamos aqui numa série de gravações, de vídeos, de testemunhos, de palavra, falando sobre a maternidade. Estamos no mês de maio, mês especial para nós, as mamães, para aquelas que querem ser mamães, as avós e para os pais também, para todo mundo que quiser ouvir, assistir, é um bate-papo muito bacana. E hoje é muito especial essa gravação, porque hoje nós vamos ter dois testemunhos maravilhosos de duas irmãs muito queridas do meu coração, que tem muito para falar com a vida delas, com a atitude delas, com o coração delas. Eu queria só fazer já aqui uma correção, porque a gente acabou falando de live, só que não é uma live, isso aqui, porque não é ao vivo. Então, me perdoem o erro, não é uma live, é uma gravação. E então, me perdoe o erro, tá bom? Eu queria começar aqui falando, apresentando a Rosana. Rosana é uma irmã muito querida, amada, esposa do César, mãe do Paulinho e do Fernando. Tem servido a igreja junto com seu esposo lá em São Bernardo, em São Paulo. Rô, dá um oi para o pessoal aí, fala, termina de se apresentar, fala aquilo que eu não consegui falar de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como a Paula disse, nós não sabemos que horas que você vai estar assistindo essa gravação. Meu nome é Rosana, né? Eu sou esposa do Paulo César, né? Muitos chamam de César Mano. Sou do Rio de Janeiro, sou carioca, né? E fui morar um tempo em Brasília, ficamos 2 anos e meio, depois nós viemos para cá, para São Bernardo, estamos aqui há uns 14 anos, mais ou menos, né? E é isso, tenho 5, quer dizer, na verdade, eram 5, né, filhos, né, da minha mãe, chama Efigênia, e minha irmãzinha agora há pouco tempo faleceu, então somos 4 hoje, né? Essa sou eu. Muito bem. Agora quero apresentar a Edneia, mas a gente carinhosamente chama de Neia, né? Neia também é uma irmã muito querida. Deus tem nos aliançado como igreja, como família de Deus, em amizade e amor, juntamente com a Rô e o seu esposo, sua família. Silvano, seu esposo, Mateus, seu filho, também tem servido a igreja em São Bernardo, junto, inclusive, com Rosana e César, né? São companheiras, parceiras ali nessa missão, nessa obra, têm pastoreado o rebanho de Deus, elas têm pastoreado o rebanho do Senhor ali. E, Neia, fala aí um pouquinho de você. Eu sou Edneia, né? Eu sou esposa do Silvano, né? Como a Paula falou, né? Casada com ele há 16 anos, né? Nós temos servido ao Senhor aqui em São Bernardo, né? Eu sou de uma família, né? Vamos dizer assim, nasci numa família cristã, né? Tenho 4 irmãos, né? Nós somos em 5, né? E temos seguido aqui com o Senhor, servindo ao Senhor aqui juntamente com os irmãos aqui em São Bernardo, juntamente com César e Rosana e a liderança aqui em São Bernardo. Muito bem, as duas de família grande, hein? As Grande. duas acostumadas com casa cheia. Muito Graças a cheio. Deus por isso. A gente tem essa live como... Essa live não, né, gente? Essa gravação com um tema muito, muito especial, que a gente vai falar um pouquinho sobre adoção e a gente vai ouvir, né, esse processo, como foi, como tem sido na vida da Rosana e na vida da Neia. A Rosana tem 2 filhos adotados, a Neia tem um filho adotado, e a gente queria, sem mais delongas, já partirmos para o tema. Eu até comentei numa outra live, falando que eu penso que há uma diferença entre querer ter filhos e querer assumir uma missão de mãe. E eu acredito que, principalmente quando se decide para a adoção, quando você decide a adoção, você decide ser mãe de alguém. Você decide doar a sua vida para alguém. E sobre esse tema, então eu quero começar com a Rosana. Rô, queria te fazer uma pergunta, você possa compartilhar com a gente, com o pessoal. Eu creio que tudo que Deus falou, fala e tem feito, né, no teu coração com relação a esse tema vai nos edificar grandemente. A minha pergunta é o seguinte:
Como é que começou esse processo de adoção no seu coração? Quando startou isso? Quando você se abriu para isso? Quando você percebeu que Deus estava inclinando o teu coração e do César para adotar? Então, Paula, é assim, na verdade, antes até de conhecer o Senhor, eu tinha muito isso no meu coração, né? E só que por essa situação de não ter estrutura familiar, eu era uma coisa que estava longe para mim, né? Porque eu nem achava que eu ia casar, né? Durante o período da minha vida, né? Porque eu me casei com uma certa idade, né? Com 37 anos que eu me casei. Então, mas esse desejo ele foi sendo gerado no meu coração depois que eu me converti, isso ficou mais forte e sempre aquele desejo no meu coração e colocando diante de Deus que era um desejo, um sonho, né? Mas eu queria fazer tudo na vontade de Deus, né? E daí começamos a conversar, eu e César, né? César ainda estava avaliando em oração, né? Essa questão da adoção. E até o dia que também Deus falou com ele a respeito disso, né? De que era a vontade de Deus. E daí ele foi pesquisar sobre isso, foi no fórum, e quando ele saiu do fórum, ele já saiu com toda a papelada, né? Que, tipo assim, adota. E daí a gente sentou, conversou, né? E começou a gerar esse processo, não só no coração, mas nas situações que nós precisávamos andar. Só que esse processo, para nós, não foi, embora já havia muitos anos esse processo gerado no coração, levou muito tempo para nós, né? Já levou 5 anos, né, para a gente poder chegar aos finalmente de conhecer o Fernando e o Paulo, né? Então, quando esse processo começou a ser, vamos dizer assim, demorado, na minha visão, eu comecei a colocar alguns pontos para Deus, porque embora eu, entre aspas, eu achava que era um sonho, né? Só um sonho meu, né? Eu comecei a colocar isso diante de Deus, que não era, eu não queria os meus sonhos. Porque quando eu me converti, eu sempre procurava colocar os sonhos, querer saber dos sonhos de Deus. Eu desejava saber os sonhos de Deus. E daí, né, eu, num dia que a gente estava num restaurante, no Dia das Mães, uma data do Dia das Mães, nós estávamos em 2018, nós estávamos almoçando, e daí ali eu conversando com o César, eu fiz uma entrega, mais uma vez ao Senhor, que eu não queria os meus sonhos. Que se esse sonho estava no coração de Deus, eu queria ter essa resposta dele. E aí a resposta veio, não no dia, mas veio no dia seguinte, quando a gente recebe um telefonema do fórum. Então, foi mais ou menos isso que foi sendo gerado lá atrás, quando eu ainda não conhecia o Senhor, né, que eu achava que era uma coisa minha, só humana, e aí Deus foi confirmando. E vem em dose dupla, né, Rô? Então, essa questão é outra questão. Porque, na verdade, Paula, eu sempre falei assim, eu queria ter gêmeos. Mas, na verdade, eu não tinha noção nem do que eu estava falando, né? Porque, embora eles não são gêmeos, né? Como eu recebi em dose dupla, eu considerei que Deus ouviu a minha oração, né? Eu até falava, eu brincava com Deus, eu falei, Senhor, eu não sei se eu sei o que eu estou te pedindo, mas faz a tua vontade. E aí aconteceu, né? Graças a Deus, graças a Deus. De uma vez só chegou o Paulinho e o Fernando, né, Rô? Paulo e o Graças a Fernando. Deus. Paulo com 3 anos e meio e o Fernando com 6 anos e meio. Muito maravilhoso. Agora eu vou passar para a Neia. Neia, conta aí, compartilha com a gente como é que começou esse processo da adoção no seu coração. O processo de adoção no meu coração, eu
assim que eu me casei, né, já casei com 29 anos, né, eh, passado alguns meses, a gente já começou a falar em filhos, né, de querer ter filhos, né. E só que na época o Silvano, né, meu esposo, ele não ele não queria ter filhos na época, né. Ele achava que para a gente ter filho, a gente precisava ter uma estrutura melhor financeira, a gente tinha que construir algo para poder ter filhos e fazer uma poupança. Ele tinha alguns medos, né, depois ele foi curado disso, depois ele viu que ele tinha alguns medos pela experiência que ele teve como família, né, eh, na infância dele, né, na experiência que ele tinha com o pai dele, né, então ele achava que para ter filho precisava estar estruturado financeiramente, ter uma estrutura para depois pensar em filhos. E aí eu comecei a entrar em crise com isso. Lembro que os irmãos que nos discipulavam na época, né, o Adriano e Xane, né, conversando com a gente sobre isso, nos levou, assim, levou até o Silvano a pensar, né, sobre essa questão de um egoísmo, né, que estava dentro do coração dele, né. E aí a gente começou a tentativa de ter filhos, né, antes de pensar na adoção. E aí foi que, quando o Silvano decidiu, ter filhos, aí ele, começou a impossibilidade de ter filhos, né, no caso, né. E aí nós fizemos algumas tentativas, e no meu caso começou fazendo alguns tratamentos em mim, né, a médica começou a investigar, só que Deus começou nesse tempo gerar algo, assim, no meu coração sobre adoção, porque quando se falava sobre inseminação ou qualquer outro tratamento mais invasivo, eu não tinha paz, eu sempre falava para o Silvano, falei assim: "Eu preferia adoção do que fazer algumas tentativas e também não dá certo, né, eu acho que, Uhum. seria muito mais frustrante com isso. E aí Deus foi trabalhando no meu coração essa questão da adoção, e assim, eu sempre fui aberta, eu comecei a ouvir palavras sobre adoção, tudo que tinha matéria sobre adoção eu lia, mas o Silvano sempre assim: "Não, vamos orar, eu creio que eu não creio que isso é para esse momento, eu acho que nós vamos gerar". E bom, e aí eu falei assim: "Tá bom, eu não vou ficar falando com você sobre isso, mas o Senhor vai falar com você", né. Quando foi, acho que em 2010 ou 2009, nós descobrimos que eu não assim, depois de algumas tentativas, eu não tinha nenhum problema para gerar, aí ele precisou fazer uma cirurgia, né, porque ele tinha uma questão que precisava cirúrgica, né, se quisesse gerar, né. E aí eu lembro que quando a gente foi para o médico falou assim: "Não, vocês são muito jovens e essa cirurgia é super simples e ela tem 85% de chance de dar certo". Eu falei assim: "Bom, 85% é muita Sim. chance, né". Eu falei assim: "Não é possível", eu até pensei assim: "Não é possível que a gente vai cair nos Nos 15%, 15. né". Eu pensei nisso, né. E aí ele fez a cirurgia, né, voltamos, aí fez todo o tratamento, aí a gente voltou lá com acho que com 6 meses, nós 2 fomos na consulta, né, pós-cirúrgica para ver o resultado da cirurgia, e aí o médico ficava assim, não sabia o que falar, então ele falava: "Então, vocês são muito jovens, acho que vocês têm muita coisa pela frente, acho que tudo tem um tempo determinado, acho que vocês não têm Meu que ficar Deus. pensando pensando, eh focando nisso de ter filhos, relaxa, no momento certo vai acontecer". Eu: "Não deu Hum. certo, né, doutor?". Aí ele: "Não, não é que não deu certo, né, não é que não deu certo, né". Eu falei assim: "Então a gente caiu nos 15%", mas na hora, assim, a gente foi só, assim, recebendo aquilo e já, assim, falei assim: "Senhor, nós estamos nas tuas mãos". Eu já estava, assim, mais aberta, eu falei assim, mas eu falei assim: "Senhor, agora nós não temos, assim, onde para onde correr, né, porque o que estava ao nosso alcance, nós já fizemos". Inclusive, o Senhor estava falando com ele, né, então, assim, com o Silvano, né. E aí quando foi passando foram passando os anos, né, quando foi dia 9 de
9 de julho de 2013, nós tivemos o Jamê Nobre, aqui em São Bernardo, onde vieram o pessoal de Guarulhos para falar de Santa Amaro, para falar sobre adoção. E naquele dia, assim, Deus falou muito claro com o Silvano que era para a gente adotar. E aí, quando ele falou assim, olha, a gente vai adotar. Naquela mesma semana, ele ainda trabalhava formalmente, eu mesma fui ao fórum, já peguei toda a papelada, já marquei o curso, já fui fazendo, eu falei assim, antes que ele desista, É, eu já já vou, correu. eu já vou indo, mas Deus, assim, trabalhou muito claro no coração dele naquele dia, e aí ele estava decidido. E aí a gente começou o processo de adoção em julho de 2013, e quando foi em abril, dia 30 de abril de 2015, a gente já estava com o Matheus, né? A gente conheceu o Matheus. A gente conheceu o Matheus dia 6 de abril de 2015. Então, nosso processo durou 2 anos, praticamente 2 anos, né? E o interessante, assim, que eu fico assim, que deixa assim muito Deus, assim, como Deus trabalhou, que o mês de julho de 2013 foi o mês que o Matheus nasceu. O Matheus nasceu dia 24 de julho de 2013, né? Então, nós vimos muito o Senhor, né, trabalhando no nosso coração, trabalhando no coração do meu marido, no meu coração, e nos aperfeiçoando, né, nos preparando para a chegada do Mateus, né? Então, na Então, verdade, assim, o Mateus nasceu para esse mundo e nasceu no coração de vocês no mesmo período. no mesmo período, no mesmo período. São essas particularidades do nosso Deus, né? Que é É muito verdade. interessante e muito importante também. Eu queria perguntar agora, eu vou para Rô. Rô, nesse processo de que vocês decidiram, quando vocês fecharam entre o casal, acho que uma coisa que a Neia falou que é importante é que tem que ser alguma coisa, algo que esteja ajustado entre o casal. Se um não está muito firme, espere então que Deus vai comunicar. É muito importante essa unidade, né? Quando Sim. vocês decidiram pela adoção e vocês começaram a comunicar os amigos, os irmãos, a família, quais foram o que vocês ouviram que contribuiu para o coração de vocês, para a vontade do Senhor, e o que foi que vocês ouviram que não contribuiu? Por que eu quero fazer essa pergunta para vocês duas? Porque é muito importante, nós às vezes estamos em volta de pessoas que têm isso no coração, e às vezes você vai dar uma opinião que é só sua. E aí você acaba não edificando e não cooperando com o propósito de Deus. Então, eu queria que você compartilhasse o que você ouviu que contribuiu, e se vocês ouviram nesse processo alguma coisa que não contribuiu, que talvez não gerou uma ferida, mas gerou uma tristeza. Talvez você pense, puxa, que falta de entendimento, a pessoa fala isso. Compartilha com a gente. Então, Paula, quando nós acertamos tudo isso em Deus, né, que entendemos que era o tempo de Deus, nós, de fato, procuramos conversar com algumas pessoas, né, principalmente as pessoas que estavam mais próximas a nós, né, mas também buscar a nossa parentela, né? E, assim, dentre essas pessoas, algumas pessoas, né, graças a Deus, poucas pessoas, foi falado algumas coisas porque havia uma preocupação deles, vamos colocar assim, né? Como será financeiramente? Né? Porque a gente nunca teve uma vida, vamos dizer assim, com muito, né? Mas Uhum. nada nunca nos faltou, né? Deus sempre proveu, como tem provido até hoje, né? E havia talvez, vou colocar assim, uma preocupação de alguém, né, dessa pessoa. Mas como será a questão financeira? Aí o César respondeu e falou, eu creio que Deus, se ele está nos direcionando, ele vai fazer todas as demais coisas. Sim. E ouvi também de uma outra pessoa, mas
e o caráter, né? E o tipo da família que vem, né? E a raiz lá, familiar. Aí, como é que faz? Você nem sabe do caráter, como é que são, né? Vocês podem, né? Aí eu falei, bom, eu ouvi aquilo também, acho que entendi até como um cuidado na visão da pessoa. Não, nenhuma das opiniões, Paula, me criou nenhum sentimento Não te ruim. afetou, né? Não te Não me afetou de forma afetou. ruim. Não me afetou, mas não me afetou não porque eu não considerei ou não Sim, fazia diferença, mas por causa da palavra que a gente tinha. Por a causa da palavra. Então, convicção em essa Deus era palavra, maior, né, Rô? essa convicção de coisas que Deus foi direcionando, porque assim como a Néia falou a respeito do Silvano, eu sempre tive isso no meu coração, mas o César não tinha. Então, eu aguardei o tempo do meu marido, né? E pode parecer que, de repente, assim, poxa, perdemos tempo, né? Aguardamos demais e agora já não somos mais tão jovens assim, né? Mas, assim, Deus tem um tempo certo e a forma Determinado. certa. Então, eu descansei e fiquei naquilo que Deus havia falado, não só comigo e com ele, mas com algumas outras pessoas. Essa pessoa que estava cheia de pensamentos, né? Depois que conheceu os meninos, né? A índole, o caráter, ela se apaixonou. Ela se apaixonou Graças e a hoje, Deus. assim, é uma das apaixonadas. Graças a Deus. Você sabe que, antes de passar a mesma pergunta para a Neia, uma coisa que eu acho que talvez é até uma falta de luz do assunto, porque eu acho que a maioria das pessoas falam isso, foi esse ponto exato que você falou, que as pessoas falam assim, mas e o caráter? E quando crescer pode dar problema. Gente, deixa eu falar uma coisa. Nossos filhos são pecadores. Da onde eles vêm, o que a raiz deles, sejam eles adotados ou naturais, biológicos, são pecadores e carecem do senhorio de Cristo, de uma transformação de vida através de Cristo. Então, Amém. quando crescer pode dar problema, sim, qualquer um pode dar problema. Nós não temos garantia nenhuma, ninguém tem garantia nenhuma. Não, mas meu filhinho aqui gerado, esperado, preparado de quartinho, foto da barriga, tudo tal. Não se iluda, é um pecador que precisa render o coração a Cristo. Porque não é porque uma criança é adotada que eu ouço muito isso. Que as pessoas falam, mas quando crescer pode dar problema, tal. A realidade é que quando crescer pode dar problema a qualquer um que não tem o Senhor. Então, a gente precisa talvez ampliar o nosso entendimento com isso. Fala, Rô. Sim. Só uma palhinha. Ontem eu estava conversando com a Néia, né, e falando até a respeito disso, né, porque no meio dessa trajetória, né, não vou dar spoiler, vou esperar você, né, o tema direitinho, de acordo, mas assim, era um dos sentimentos que chegou um tempo que começou a afligir meu coração, porque eu comecei a ver o outro lado, né, mas eu achava que era meu pensamento veio, será que é porque eu adotei, que eu talvez esteja com esse sentimento, que eu estou com vontade de dar uns tapas nos meus filhos, né? E daí eu vim a descobrir, né? Conversando com irmãs, eu falei assim, eu pensei assim, será que é porque eu gerei? Será que está faltando amor no meu coração? Né? O amor de cuidado, o amor de repente, faltou a paciência, e agora eu precisava dessa paciência, porque esse é o amor. E aí eu pude ter ajuda de outras irmãs, assim como você falou. Rô, não é nada disso. Meu filho foi gerado no ventre, e eu tenho tanta dificuldade, talvez até um pouquinho mais do que você. Então, isso me trouxe uma força, né? Uma coisa para perseverar e não desistir, porque ali eu não só vi uma debilidade do meu filho, mas eu vi a minha debilidade. Porque foi uma descoberta da minha debilidade. Isso mesmo, isso mesmo. A gente costuma brincar aqui, o Gladys costuma brincar aqui com os pais, e ele fala assim, agora a gente entende porque que na natureza tem alguns animais que comem os filhotes. A gente consegue entender.
Por que Ai, que os meu Deus. animais comem os filhotes? Eu falei, a gente, para aliviar aqui o papo, né? Porque Sim, não é porque a mãe, os filhos são adotivos que a mãe não vai falhar, não vai, ou achar que não tem amor suficiente. Esse tipo de coisa eu acho que é muito importante compartilhar, muito importante, porque pode atingir, agregar, né, edificar outras pessoas, né? É muito legal, Rô. sim. E não Né? é Eu só vou mar fazer de uma rosas, pergunta. né? Não, não. Pode ser um rio de água viva, mas mar de rosas não é. Não. Ô, Né, a mesma pergunta para você agora. Quais foram as maiores dificuldades aí no processo? Que tipo de coisa você ouviu que cooperou com a tua fé, te animou, né? Que tipo de ações, talvez, de pessoas? E também que se teve alguma coisa que não cooperou, né? Que não ajudou, algum comentário, alguma coisa. Sobre quando a gente decidiu, né, no coração, né, adotar, né, nós primeiros procuramos, né, nossos pastores na época e falamos, né, que a gente estava decidida a partir para adoção. E aí eles nos deram um caminho, assim, né, de comunicar também a nossa decisão, os nossos familiares, né, sobre Uhum, isso, porque apesar de nós adotarmos, a família também iria adotar uhum, no caso dos meus pais, um neto, dos pais do Silvano, né, um neto, né? uhum, E os tios, um sobrinho. É lógico que, assim, nós consideramos, né, todas as opiniões, né, assim. Eu acho que quando eu falei para os meus irmãos, né, comuniquei, principalmente minha mãe, né, meu pai, os meus sogros, né, quando nós comunicamos eles, todos eles, de pronto, assim, sabe, eles não tiveram nenhuma uma rejeição, assim, sobre o adotar em si, né? Sobre o ato de adotar, né? Tanto os meus irmãos, então todos ficaram cientes que a gente ia entrar nesse processo. De outros amigos, assim, a gente também, nós não ouvimos nada contra, nenhuma palavra contra o adotar. Quando o Mateus apareceu na nossa vida, aí a gente ouviu algumas coisas, mas assim, nada contra, assim, não adote essa criança, né? A uhum, gente falou assim, para quem não sabe, né, da condição do Mateus, o Mateus é uma criança com paralisia cerebral, né, que é a encefalopatia crônica não evolutiva, que é o nome técnico que se dá, né? Então, assim, é uma criança com paralisia cerebral, que não anda, fala algumas coisas, né? Vamos dizer assim, quando ele era pequenininho, na verdade, eles nem deram esse diagnóstico. Quando a gente conheceu ele com 1 ano e 8 meses, eles só falaram assim, ele tem um atraso psicomotor, uma criança com síndrome do intestino curto. Então, assim, era, as informações eram básicas, né? Não eram informações concretas, mas nós tínhamos no nosso coração que vamos dizer assim, que a criança que o Senhor enviasse seria aquela, né? É, no, tanto eu quanto o Silvano, a gente conversou muito sobre isso, né? Antes de entrarmos né, no processo de adoção. Então, assim, quando aparece uma criança com uma doença crônica, né? Uma doença, assim, que aos olhos do mundo não tem cura, vamos dizer assim, né? Que vai ter sim. uma condição, né, para a vida, vamos dizer assim. Aí a gente começou a ouvir, mas como seria isso? Vocês sabem que vocês não precisam dar resposta, né? Vocês sabem que vocês podem esperar, né? Vocês não precisam adotar já de cara, né? Vocês podem esperar uma nova criança. E a gente sabe que dentro do processo, legalmente, a gente poderia isso mesmo. Mas, então, assim, nesse processo, assim, a gente não ouviu nada contra. Eu lembro que quando a gente conheceu o Mateus, no dia que a gente conheceu o Mateus, e a gente falou da condição, assim, para minha família, assim, minha mãe, para os meus pais, para minha sogra, e para alguns irmãos, a Rosana, a gente morava
juntas, né, assim, uma em cima da outra na época, vamos dizer assim, ela na casa de cima, eu na casa de baixo, que eles também ficaram sabendo no mesmo dia, então, assim, eu lembro que a Rô falou assim, o processo de cura do Mateus vai passar pelo meio da igreja, né, Fonseca e Marta, na época, também falou assim, o que vocês decidirem, a gente está com vocês. Meus pais falaram assim, por que vocês já não trouxeram ele no primeiro dia, né? Então, todo mundo, assim, meus irmãos, né? Por que esse menino ainda está lá no abrigo? Então, assim, dos amigos, de quem estava mais perto, a gente não teve nenhuma fala contrária. A gente já ouviu muitas coisas, já ouvimos que a gente é doido, que a gente é maluco. São mesmo, viu? Nós todos somos. Que a gente não tem, acho que a gente não tem um juízo muito, muito bom, Muito acho que a certo, gente não tem não. muito certo, acho que a gente não tem mesmo, não. Mas, assim, eu lembro que já ouvimos assim, vocês pegaram esse menino para criar? Eu falei assim, meu Deus, não peguei para criar, ele é meu filho. Ninguém pega uma criança para criar, né? Assim, então a gente ouve alguma, assim, mas isso depois que o Mateus já estava. Então, assim, de pessoas, mas aí a gente desconsidera que são pessoas com falta de instrução, né? Às vezes não entende o processo, né? Não viu uma adoção dando certo, né? Então, assim, eu acho que tem um mito em volta da adoção, ou as pessoas colocam no pedestal muito alto, como algo assim, nossa, é muito lindo, muito fofo, não, é a melhor coisa que você tem que fazer. Não. E também tem uns que colocam a adoção lá embaixo. Eu não faria isso, eu não adotaria, porque eu não sei de onde veio, porque eu não sei como que ele vai ser. E quem garante que o filho que a gente gera vai ser o filho maravilhoso que a gente, né, vai suprir todas as nossas expectativas como mães? E quem garante isso, né? Então, assim, a chegada do Mateus na nossa vida, assim, fez um rebuliço, né? Um rebuliço, assim. Eu sei que os meus familiares, os irmãos próximos, receberam o Mateus assim com muita alegria, né? E a nossa família recebeu ele com muita alegria. Então, assim, a gente ouve até hoje, né? Cada vez que a gente sai, a gente ouve, é lógico. Não é comum você fazer uma escolha de uma criança com paralisia cerebral, né? Com 70, que não tem 70% de um intestino, que você não sabe nem se ele vai sobreviver com tanta diarreia que na época ele tinha. Não é comum, mas quando a gente decidiu a fazer a vontade do Senhor, o Senhor foi muito claro com a gente, né? Eu lembro que no dia que a gente conheceu o Mateus, que a gente estava voltando na rodovia Anchieta do abrigo, voltando para o fórum para pedir uma autorização, eu e Silvana, a gente olhou um para o outro e falou assim, e agora? O que a gente vai fazer, né? Porque, aparentemente, assim, a gente não tinha noção, assim, do que seria, né? De como seria, né? Porque não tinha nada claro, né? Assim, a gente não sabia, porque o Mateus tinha 1 ano e 8 meses, era um bebê, era um bebezinho, né? Então, assim, pequenininho, tinha 6 quilos, 6,6 quilos, com 1 ano e 8 meses, então, assim, tinha o tamanho de um bebê, né? E aí, eu lembro que a gente olhou um para o outro e o Silvano falou assim, que Deus tinha falado com ele, falou assim, eu te adotei, mesmo você sendo todo deficiente, cheio de pecado, cheio de deficiência no seu caráter, eu te adotei. Por que você não vai adotar ele, né? E aí Deus também começou a falar isso no meu coração, e desde o primeiro dia que a gente conheceu o Mateus, aí a gente falou assim, não, vai ser ele. É lógico, nós falamos, né, procuramos, demos alguns passos antes de dar um sim, até porque o fórum falou assim, não faça, tipo assim, para a gente não fazer nada na emoção, né? Sim. E aí a gente esperou alguns dias, a gente consultou alguns irmãos sobre isso, e aí a gente
quando deu, aí a gente já depois só confirmamos aquilo que o Senhor já tinha falado aos nossos corações, né? Que assim como ele nos adotou, com todos os nossos pecados, as nossas deficiências, por que não adotar o Mateus, uma criança que tinha vários problemas de saúde e assim, como quando a gente chegou lá no fórum, ou no abrigo, falou assim, esse é um caso perdido, né? Depois a gente soube, ele era um caso perdido. Então, assim, mas assim, Deus foi gerando assim algo no nosso coração muito antes de conhecer o Mateus. Então, quando a gente conheceu o Mateus, só, vamos dizer assim, encaixou, né? Encaixou as peças, né? Da nossa Graças vida, a né? Deus. Graças a Deus. Que bênção, que coisa maravilhosa, gente. É só o amor de Deus, né? É só o amor de Deus. Nós, por nós, não temos em nós nenhuma capacidade. E nem que seja biológico, e muito menos que seja num coração de adoção. Nós não temos isso. É o amor de Deus mesmo, derramado, expressado, né? Para que seja expressado para uma outra vida, né? Rô, volto contigo. Fala pra gente agora como é que foi a chegada dos dois. Dois meninos, gente, dois meninos, cheio de energia. Como é que foi aí? Teve bola rolando no meio da sala. Teve gente comendo no sofá, seu sofazinho. Gente, casalzinho. Rosana é super organizada, super limpa, super top. Imagina que não deveria ter um risco na parede da casa dela. Como foi essa chegada, mas como isso também trouxe uma alegria para o teu coração, o coração do César. Como é que foi aí essa chegada dos meninos? O dia que chegaram, como é que foi? Eu sei, agora eu não me lembro muito bem, mas eu acho que algumas pessoas se movimentaram para ajudar vocês a montarem, né, um quarto, algumas roupas para eles. Como é que foi tudo isso aí? Até para ficar a dica para quem está perto de alguém que pode realmente ser um instrumento de ajuda aí nesse momento. Sim, sim. Na verdade, eles haviam vindo, passaram 10 dias conosco antes da definição, né? E aí, nesses 10 dias, foram assim, 10 dias bem intensos, né? Como você disse, né? Eles chegaram de um lugar que era um abrigo, mas era como se fosse um sítio, né? Muito grande, muito aberto. E eles ali, né? Toda aquela energia que a princípio eu ficava, né, um pouquinho assim, meu Deus, mas é muita energia, né? E aí ouvindo até, né, alguns irmãos, né, falando, Rosana, eles são homens, né? Porque não é aquela coisinha, né, que vai ficar ali dentro da caixinha, né, uma menininha, embora tenha umas menininhas que também são bem cheias de energia, mas assim, são meninos, né? E eles estão acostumados com essa coisa aberta, né? E na verdade, não só aberta, né, Paula? Porque lamentavelmente, às vezes eles têm moradia e alimentação, né? Não é uma regra, né, que todo lugar é desse jeito, né? Mas a gente pôde identificar algumas coisas no comportamento, né, que era questão de limite mesmo, que foi uma das coisas que Deus começou a falar que a gente ia precisar ter uma medida para ensinar eles, porque eles não estavam acostumados muito com essas coisas, né? E daí, quando eles chegaram, eu lembro que não rolou bola, não, mas rolou pipa. Rolou pipa. Aqui, que a gente fala carioca, vala pipa, né? Rolou a pipa e deles, o César lá, né? Foi aquele, de fato, um tempo que nós recebemos muito apoio da igreja, amigos nossos, né? Pessoas tanto do Rio de Janeiro, quanto amigos nossos, financeira mesmo. Aí algumas dizem assim, ó, a Dinda, fala que foi a Dinda tal que mandou, porque eu quero que eles saibam que foi a Dinda, né? Então, assim, nós tivemos muita ajuda dos irmãos, né? Assim como a Néia falou, assim, Fonseca e Marta assim, nos apoiaram, né? Estiveram conosco nesse tempo aí, né? Nesse processo todo, né? Nessa caminhada. A Marta com algumas irmãs também que assim são irmãs assim que eu não quero falar nomes porque
talvez até falte, né? Muito especiais nas nossas vidas, que receberam os meninos, não só nós recebemos, mas também nos ajudaram, receberam eles no coração, né? Então, assim, nós tivemos esse apoio, né? Eles receberam muitos presentes, né? Muita ajuda. Nós fizemos, daí para frente, nós fizemos, depois desses 10 dias, foi quando nós fizemos o quarto deles, né? Porque nós não havíamos feito ainda, e, inclusive, foi uma das coisas que a assistente social ela falou assim que foi, desculpa, muito legal, porque é o pé no chão. Vocês estão com o pé no chão, e isso é muito legal, porque muitas pessoas, elas, por talvez quererem tanto adotar, elas querem dar coisas, e às vezes ultrapassa o limite, e essa criança que já não tem muito limite, ela não consegue, a cabeça dela fica voltada para coisas, né? E, inclusive, nós ouvimos, né, lá dos coleguinhas dele, né? Pede uma TV no teu quarto, pede não sei o quê. Isso nunca entrou. Isso nunca entrou, né? Porque a gente tem um foco em Deus, em direção mesmo de Deus. Então, assim, foi muita alegria, né? Nesse processo, assim, foi muita alegria, mas também foi um choque de outra realidade, Paula, um choque de outra realidade deles, né? E, assim, no decorrer do tempo, até hoje, eu creio que a gente vem, eu e César, sendo aperfeiçoados através da vida deles, que foi o que Deus também começou a falar, porque não somos só nós que adotamos a criança também precisa nos adotar. E é um processo que a gente precisa trabalhar no coração das crianças, né? Sabendo pôr os limites necessários dentro da medida e o carinho, né? Porque os dois têm uma característica muito parecida ao mesmo tempo, mas muito diferente. De temperamentos deles são bem diferentes um do outro. Então, é preciso aprender a lidar com isso também, porque nós começamos a entender que nem tudo que a gente, de repente, iria aplicar daquela forma para um, teria a necessidade de aplicar para o outro, né? E a gente vem sendo trabalhado, né? Até hoje, né? Mas, assim, foi um motivo de muita alegria, por causa daquilo que Deus gerou em nós, e a convicção, Paula, de que Deus nos deu dessa direção, porque eu, no meio do processo, eu tive muito medo, mas Deus já tinha falado que eu ia ter esses medos, antes mesmo dessa confirmação, deles estarem fixos, que eu ia ter, né? Não sei se porque é mulher, né? Mulher pensa demais, né? Tem essas coisas, sim. Mas eu me preocupava também com algumas questões, porque eu queria estar com o pé no chão para suprir a necessidade deles dentro daquilo que é necessário para uma criança, né? Para uma família, né? Sim. E, assim, graças a Deus, Deus tem nos dado essa graça, né? Houve muito, talvez eu volte um pouquinho assim, que, na verdade, eu pensei muito nas questões também concernentes à nossa idade, né? Eu vou falar assim, mais eu pensava em mim. E foi uma das coisas que eu coloquei para Deus, e eu pedi a Deus uma confirmação de uma palavra, porque a gente pensa muita coisa, né? Sim. E às vezes pensa até além do que é necessário até pensar. E eu falei, Senhor, mas eu já não sou tão jovem. Como eu vou lidar com duas crianças, uma criança de 3 anos e meio e uma criança de 6 anos, com temperamentos fortes? Como eu vou lidar com isso, né? Na minha idade, na idade do meu marido, que a gente tem pouca diferença, eu estou com 58 anos, ele está com 59 hoje, e eu estava com 53 anos quando eles chegaram definitivo, né? E aí foi quando Deus falou comigo a respeito lá de Josué, né? Naquele texto que fala... ele fala até assim, vou até ler aqui um pedacinho só. Eu nem lembrava, é engraçado que eu não lembrava, eu já li a Bíblia, gente, várias vezes, né? Porque a gente tem um hábito de leitura anual.
E eu não lembrava desse texto. E aí Deus me trouxe esse texto. Era Josué, em Josué 13, ele fala assim: era Josué, porém já idoso, entrado em dias. E disse-lhe o Senhor: já estás velho. É verdade. Já estás velho. Entrado em dias. E ainda há muita terra que ficou para se possuir, para se conquistar. E ali Deus falou claramente comigo: a idade é um limitador para a humanidade, o homem natural. Mas para mim não é. Não é um limitador. Eu faço nova, eu fortaleço. E eu falo assim, eu jogo bola até com meus filhos, né? Eu vou para a quadra e a gente joga bola, eu jogo bola com eles. Às vezes sai toda dolorida, mas Mas assim, a gente joga bola, né? A gente vai como família e isso eles curtem demais jogar bola comigo, a mãe deles, né? Eles fazem isso com o pai, mas eles curtem muito. Eu percebo que eles curtem muito isso, né? Então, assim, não é um processo, não foi um processo fácil, mas assim, eu creio que, como você falou, né? Deus vai fazer isso até eles, né, virarem homem, aí Deus, o que eu tenho no meu coração junto com César é a gente formar eles o caráter de Cristo. E Deus tem dado graça a gente, tem sido um processo assim, né, que Deus tem tem me moldado muito. Eu digo assim, principalmente eu. Deus tem usado eles para moldar muito o meu caráter. E assim Isso. como nós ensinamos e aprendemos também. Isso mesmo. A maternidade é uma via de mão dupla, né? A gente ensina e é ensinado. A gente forma, enquanto nós estamos formando o caráter dos nossos filhos, Deus está usando nossos filhos para formar o nosso caráter. É muito Verdade. precioso isso, muito precioso. A Néia, na fala dela, já contou um pouquinho como é que foi essa recepção da família, né, da chegada. Mas como é que foi essa adaptação, Néia? Porque eu sei que você não é enfermeira formada, certo? Ou melhor, deixa eu consertar minha fala. Néia não tem um diploma de enfermagem, mas ela é uma excelente enfermeira. O Matheus formou a Néia. A escola da Néia tem sido Matheus. Como é que foi essa adaptação sua para você, da tua rotina que você tinha, né? É mais livre, assim, com essa rotina de cuidados especiais por causa da questão da saúde do Matheus. Também queria que você aproveitasse e falasse aí como que o Matheus, a chegada do Matheus, o processo da maternidade com o Matheus tem mudado o teu coração. Então, como eu tinha falado, né, quando o Matheus chegou, né, quando a gente conheceu o Matheus, a condição de saúde dele não estava muito boa, né, por ser uma criança, estar no abrigo, né, ele só se alimentava via sonda, né, ele usa ainda, né, uma sonda, que é gastrostomia, né, que fala, né, que é para um complemento alimentar, um suplemento alimentar por conta da questão do intestino dele, né, por ele ter só 30% do intestino. Então, assim, ele precisa desse suplemento alimentar para que ele possa ganhar peso, né? Então, só que quando ele chegou, ele não se alimentava via oral, ele só se alimentava via sonda, né? Que esse foi um dos maiores desafios, assim, porque eu nunca tinha tido, assim, contato com ninguém que se alimentasse com sonda, né? Então, assim, apesar dele ser um bebezinho, a gente, quando ele chegou, a gente tinha que colocar a alimentação de 3 em 3 horas. Eram 150 ml, se eu não me engano, na época, e tinha que passar esses 150 ml gotejando em 1h30, 2 horas, porque senão ele vomitava ou então evacuava muito, né? Então, assim, então
os nossos dias, nos nossos primeiros meses foram bem desafiadores. Eu falo assim, eu não amamentei, mas eu passei todo o processo que uma mãe que amamenta, assim, de não dormir à noite, de não dormir de dia, não dormir à noite, que as mães, né, ficam, né, porque a gente tinha que colocar isso de 3 em 3 horas, era uma criança que precisava se alimentar de 3 em 3 horas, então, aí eu e o Silvano, ele me rendia também, né, né, um rendia o outro, né, ele me ajudou muito, o Silvano, nisso, né, e às vezes dava para tirar um cochilo na madrugada, mas às vezes também não dava, né? Porque às vezes ele chorava muito porque ele tinha uma assadura por conta que sangrava, né? O bumbumzinho dele sangrava por conta da assadura que ele tinha, né? Até pelas questões do intestino dele. E aí, então, assim, tudo a gente tinha que trocar ele muitas vezes, né? Não podia deixar molhado, não podia deixar com nada na fralda, então sempre tinha que estar sequinho. Eu lembro que no primeiro mês que o Matheus esteve com a gente usou 12 tipos de pomada para assadura, né? Porque a gente ficava testando tudo. Passa isso, passa aquilo, passa maisena, faz mistura de maisena com isso. Aí, assim, teve dias assim, eu lembro que tinha dia assim que a gente pegava ele em dar banho, porque a gente não sabia mais o que fazer assim na madrugada, porque ele chorava, ele gritava muito por conta das dores que ele sentia, né? E a gente chorava junto, né? Eu chorava junto, eu não conseguia, quando eu não conseguia, o Silvano pegava, porque eu não conseguia, às vezes já estava também no meu limite das minhas emoções, assim, porque foi muito intenso, né? Os primeiros meses, né? Mas Deus foi nos dando graça, né? Eu acho que com pouco tempo, graças a Deus, a assadura dele foi curada, assim. Hoje o Matheus não tem problema de assadura, graças a Deus a gente conseguiu controlar o problema de assadura dele. Eu acho que com 2 meses, uns 2 meses que ele estava com a gente começou a introdução alimentar. Eu lembro que ele foi fazer um exame, né? Um exame lá no Hospital Mário Covas, que era videodeglutograma, que fala, né? E aí a fono tinha pedido esse exame, só que assim, esse exame só pode ser feito com quem come alguma coisa, ingere alguma coisa por boca. Aí eu cheguei lá com uma criança que não comia nada por boca, a médica, aí contei toda a história, a gente acabou de adotar, tem 2 meses, a fono acha que ele tem condição de comer, e não sei o quê. Aí, assim, aquelas coisas, a médica olhou para mim assim, esse exame não pode ser feito por uma criança que não coloca nada na boca, que não engole nada, né? Se eu der o contraste que precisa, ele pode ter uma pneumonia química, né? Que poderia broncoaspirar o contraste. Mas aí ela viu ele chupando a chupeta, né? Ele chupava a chupeta na época, assim, e chupava tão forte a chupeta, tal. E aí ela olhou assim, ela viu que a gente, né? Ela falou assim, bom, ela teve misericórdia, ela falou assim, eu vou tentar fazer alguma coisa por vocês. E ela falou assim, a gente vai fazer esse exame pela chupeta. Então, aí molhava a chupeta no contraste e colocava na boca dele. Oh, meu Deus! E aí ele engolia e aí conseguiu fazer. Aí depois ela conseguiu colocar numa colherzinha e a gente fez esse exame, deu tudo certo, graças a Deus. E aí ela liberou para que o Matheus pudesse começar a introdução alimentar com 5 ml por vez. Era muito pouquinho. Então, assim, a gente começou aquele processo de formiguinha no Matheus, né? Dando 5 ml, aí depois aumentando para 10, depois 50. E, assim, era uma dificuldade muito grande. Foi, assim, bem desafiadora a introdução alimentar no Matheus. Até hoje a gente ainda nós temos as nossas dificuldades com a alimentação com ele, né? Por ser bem seletivo, né, em algumas questões, mas hoje ele já consegue comer pedacinhos, uma comida já amassada no garfo, né, já bate um pratinho já bom, né, hoje ele já, mas assim, foi um processo, assim, de formiguinha e bem, assim, de paciência, né, que eu lembro
que para o Mateus comer, às vezes, 50 ml, às vezes era 1 hora numa tentativa, 1 hora e meia, tentando que ele comesse alguma coisa, bem devagarzinho. Então, assim, foi um processo de paciência, né? Então, assim, a nossa rotina, assim, era como se tivesse um bebê de dias dentro de casa, né? Troca de fraldas o dia inteiro. O Silvano falava assim, que queria um filho, que ele queria trocar fralda. Eu falei assim, filho, você está trocando fralda até hoje. Gente, a gente esquece que nós temos um pai que considera aquilo que a gente fala. Considera cada detalhe, né? Meu Já tem Deus! 8 anos trocando fralda. Pronto, Deus 8... ouviu o clamor do coração do Silvano. Aí tá trocando fralda há 8 anos, né? Mas graças a Deus, assim, da condição que o Mateus chegou, assim, eu lembro que nós fomos passar ele alguns meses depois no Hospital das Clínicas, através de uns amigos que nos apresentaram lá para uma doutora lá no Hospital das Clínicas, ela olhando a tomografia do cérebro do Mateus, e olhando o Mateus, assim, comparando, tipo assim, o que o Mateus faz hoje não era para o Mateus fazer, entendeu? Então, assim, não tem, vamos dizer assim, o exame não bate com aquilo que ele faz, com o que ele faz, não né? condiz com a condição que ele tem hoje, né? A Isso, evolução que ele alcançou, a né, evolução. Então, assim, o exame diz uma coisa, mas a evolução do Mateus é outra, totalmente diferente, né? O Mateus, para quem conhece, né, é falante, fala agora, fala bastante, né? Assim, dentro do limite dele, né? Ele não conversa, né? Mas ele entende tudo que você fala, né? Ele repete, eu até brinco com ele que ele está que nem um papagaio, porque agora ele está repetindo tudo que você fala, né? E hoje, assim, na questão assim, alimentar, mudou muito, né? Ele precisa ainda de um suplemento, precisa, para manter um peso adequado, né? Para não ficar desnutrido, né? Para não chegar no baixo peso. Dá algum sustinho na gente, mas a gente segue confiando no Senhor, né? Que o Senhor tem nos dado essa missão, né? Essa missão de cuidar, de criar o Mateus para o Senhor, né? O Mateus, assim, eu sei, assim, que uma das coisas que eu penso muito, né? Eu ouço muito, nossa, você é uma super mãe, né? Você, você é um anjo, né? Agora, recentemente ele esteve internado, falou assim, Mateus, agradeça esse anjo. Eu falei assim, não sabe de nada, que anjo que eu sou. Eu falei assim, gente, eu sou uma mãe que o Senhor preparou para o Mateus, assim, eu sou simplesmente mãe, né? Ele não saiu, eu sei que ele não saiu do meu ventre, né? Mas se tivesse saído, eu seria a mãe do Mateus, né? Também, do mesmo jeito. Não, eu não sou mais especial do que você, Paula, que gerou 2 filhas, do que a Rosana, que adotou 2 filhos. Eu não sou mais especial por ter adotado uma criança que tem uma condição de saúde diferente das crianças normais, né? Não, eu não sou, né? Mas eu creio que, eu acho que esses dias eu vi uma coisa que foi assim, é isso, é desse jeito, acho que eu me encaixo nisso. Eu respondi um clamor do coração do Pai. Ó, tem uma criança lá naquele hospital que precisa de uma mãe, né? Lá daquele abrigo que precisa de uma mãe, e o Senhor contou com a minha vida, né? Então, assim, já são 8 anos que o Senhor conta com a minha vida para cuidar do Mateus, né? Para levar o Mateus, dar o mínimo de condição, né? Nessa terra, né? Que o Mateus merece, vamos dizer assim, né? O mínimo de condição. Que é o que todas as mães, né? É o que todas as mães fazem, né? Eu sei, eu tenho um texto que fala assim, que o Senhor fala assim, ainda que, né, que uma mãe que amamenta esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei. Então, assim, as mães podem esquecer dos seus filhos, mas o Senhor não esquece, né? Então, o Senhor vai preparar aquelas que querem ser mães, né?
não só ter o título, eu sou uma mãe, né? Mas aquelas que querem dar a vida, né? Que querem ser provedoras de vida, né? Então, assim, apesar de eu não ter gerado, eu sei que hoje, através da minha vida, da vida do meu marido, a gente consegue ser através do Senhor na nossa vida, a gente consegue ser os provedores da vida do Mateus, né? Daquilo do que ele precisa para viver ainda nessa terra, vamos dizer assim, um mínimo de condição, né? De higiene, né? De alimentação, né? Na saúde emocional, assim, né? Mateus, assim, é muito carinhoso, ele corresponde os carinhos das pessoas, então, assim, isso é muito gratificante para mim, né? Então, assim, o Senhor e ter respondido ao chamado do Senhor, sabe? Então, assim, eu tenho pensado muito nisso. Assim, não é que eu rejeito, sabe, os elogios, né? Mas, assim, me constrange me comparar, sabe? Assim, fazer comparações com mães que também têm suas lutas. Talvez não tenha uma luta que eu tenho com saúde, né? A minha luta é outra, assim, vamos dizer, a minha luta com o Mateus é de saúde. Hoje ele tem se desenvolvido muito melhor, né? Tem uma condição de saúde melhor, assim, do que chegou, ou, com certeza, mas assim, mas cada mãe passa uma dificuldade, pode não passar uma dificuldade na saúde, mas pode passar uma dificuldade de formação de caráter, né, de rebeldia, né? Talvez eu não tenha essas lutas que a Essa maioria das batalha, mães né? tem, essa batalha de rebeldia. Eu sei que eu falo o dia inteiro, né? O Matheus fica falando, a Rô ontem esteve Mãe, aqui em casa, fica assim, mãe, oh, mãe, oh, oh, a gente conversando, e oh, É mãe, verdade. oh, mãe, oh, oh. Então, assim, ele não sabe parar, ele não sabe parar, né? Então, assim, mas é outro tipo de, vamos dizer, a minha batalha é outro tipo de batalha, né? Você enfrenta uma batalha com jovem e adolescente, né? A Rô com duas crianças em idades diferentes, e eu com uma criança que tem uma condição de saúde mental, assim, diferente das demais, né? Mas que também precisa ser ensinado, que precisa ser tratado, né? A médica teve a neuro, né, que a gente passa, quando ele era menorzinho, falou assim, é o seguinte, tudo que você ensinar para ele, ele vai aprender, porque ele tem uma condição cognitiva muito boa. Então, assim, a gente não fica poupando o Mateus de ensinar o que é certo, né? Então, assim, a gente corrige, é lógico, tem hora que também não dá para eu falar assim, para ele ficar quieto 1 hora, ele não vai ficar quieto, ele, para de me chamar, menino, não vai resolver, porque ele não tem essa, vamos dizer assim, esse entendimento da hora de parar, né? Mas entende muita coisa, né? Então, entende mesmo. isso é um pouquinho, assim, da minha vida. Tem muitos detalhes, mas esse é um resuminho. É muito bom ouvir, é muito bom. E foi muito legal, né, esse que você colocou, da questão de que todas nós temos uma batalha, todas nós temos uma trincheira, seja por causa de, como você colocou, né, uma questão de saúde, ou uma questão talvez de uma dificuldade intelectual, ou seja por causa da questão de um caráter mesmo mais difícil, né? Tem as que já estão na fase da adolescência, né? Que é um período mais que necessita de mais joelho no chão, mais dependência do Senhor. É um novo aprendizado a fase da adolescência, como você trata e você resolve situações. Na fase da infância é de uma forma, quando chega na adolescência, os princípios permanecem os mesmos, mas as formas precisam ser debaixo da dependência do Senhor. A gente também tem outros desafios. Então, foi muito bacana isso que você colocou, né? Que, na verdade, todas as mães são carentes da ajuda do Espírito Santo e todas nós temos essa necessidade. Temos essa necessidade de receber essa sabedoria que vem do alto para poder edificar. Temos essa necessidade do Senhor nos direcionar no momento. Quantas vezes a gente não sabe o que fazer? Muitas vezes.
né, Rô? Acho que principalmente com os meninos, assim, quantas vezes a gente fica assim, meu Deus, é hora de dizer sim ou não? Eu preciso endurecer agora aqui ou eu preciso deixar isso acontecer? Quantas vezes? Por mais que a gente possa ouvir pessoas e a gente tenha essa instrução, graças a Deus, temos aprendido de irmãos mais velhos, irmãos maduros, com a vida, com a observação, como eles fazem com os filhos, com ensinos, com livros, com tanta coisa. Mas a realidade é que muitas vezes a gente se sente insegura, não sabe o que fazer e somos dependentes do Espírito. Mas a boa notícia é que o Espírito é muito maravilhoso e nos socorre na nossa deficiência e nos ajuda, né? Aí a gente, para agora, a gente partir para o fim, que o bate-papo está muito bom, a gente falaria aqui muito tempo com elas, mas para a gente partir para o fim, Rô, eu queria que você fizesse suas considerações finais, falasse o que você acha importante. Dentro das suas considerações finais, se você pudesse deixar um conselho, alguma coisa que você queira compartilhar aí, um conselho, e se você também tem algum livro para indicar aí para quem está nos vendo, nos ouvindo. Sim, Paula, é importante você ter a convicção, porque a adoção ele não é uma moda, é uma direção que Deus dá a nós, né? Não só de nós recebermos uma criança, seja lá quantas forem, mas também ser recebido por essa criança. Então, nós precisamos ter, claro, a certeza da vontade de Deus. Isso eu acho que assim, é de suma importância. Você precisa ter essa certeza da direção de Deus, de buscar uma palavra, porque no momento do dia mau, muitas das vezes, o que me sustentou foi a palavra do Senhor. Porque não vou dizer que, por algum momento eu pensei, será que era isso mesmo? Eu pensei, mas o que me sustentou foi saber que era isso que Deus queria, que era a vontade de Deus. A família é um projeto de Deus. E assim como um pai que gera no ventre, uma mãe que gera no ventre, né, uma criança crendo que esse é o projeto de Deus, nós geramos no coração. Pelo Senhor. O Senhor gerou isso, o Senhor colocou isso no nosso coração. Então, você precisa ter isso gerado de fato e de verdade para que os desafios eles sejam vividos, mas vividos e passados na força do Senhor, porque foi uma das palavras que Deus colocou para mim, foi essa, ser forte e corajoso. Então, essa coragem, ela é importante, mas é por causa de uma palavra que eu recebi. Então, eu preciso ter essa convicção. E um conselho também, nesse meio que a gente tem bastante, né, é uma rede de apoio. A gente tem uma rede de apoio. A gente tem pessoas que a gente sabe que pode contar, pessoas que vão nos aconselhar, pessoas que no momento difícil você vai dividir, porque muitas das vezes eu falo assim que eu sou muito natural, né? E eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer talvez uma debilidade. E aí você precisa dessa rede de apoio para você ter talvez naquele momento um norte, uma direção. E um livro que é o livro atual, né? Na verdade, é um livro que eu estou lendo, eu já estava muito desejosa desse livro, mas eu quero ler só um pedacinho do que ela escreveu, depois eu vou mostrar e falar do livro. Que era uma luta minha, porque, como a Paula falou lá no início, né? Aquela coisa assim, eu gosto da organização, eu gosto da limpeza, eu gosto disso, eu acho que isso faz parte do reino. O Senhor foi sempre organizado, né? Ele disse, construa o tabernáculo assim, 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 com tantas medidas. Então, ele foi bem criterioso, né? Ele deixou vários caminhos para nós, né? Como devemos andar. Então, eu creio que isso faz parte, é uma organização, é uma limpeza no coração, né? Só que eu achava assim que também era aquela perfeição. Aí eu fui descobrindo que essa perfeição, aí a Flávia fala assim, precisamos, como guardiões da infância, que é o nome do livro, cultivar uma noção de realidade chamada não perfeição. A perfeição não existe nesse aspecto de que você achar que nunca vai acontecer nada.
essa mentalidade é fundamental para lidarmos com as coisas que não acontecem do nosso jeito. Então, esse foi uma parte do livro que tem chamado minha atenção, que é Guardiões da Infância. Não sei se dá para você ver. Sim, né? dá para ver. Muito Da joia. Flávia Luz Vaz. Eu Muito admiro bom. demais, embora eu não conheça essa irmã, mas eu faço um trabalho, quer dizer, ela faz um trabalho comigo, no meu caráter, muito bom. E eu estava muito desejosa de ter esse livro dela, e hoje, graças a Deus, eu consegui adquirir, eu ganhei esse livro. Então, assim, eu recomendo. Guardiões da Muito, Infância. muito Tá bom. bom? Depois a gente vai pôr na descrição aí, porque, como eu tenho falado, né? Os livros, eu praticamente só leio livros que eu ouço, indicações, né? E como sou Sim. abençoada com indicações. Então, eu creio que vai ser uma bênção aí, se você puder também, que está vendo aí, adquirir, ler e ir atrás. Certamente, essa dica da Rosana é joia preciosa. Neia, por favor, dê aí suas considerações finais, um conselho e também se você tem algum livro que possa ajudar nós como mães, nosso caráter, nosso coração. O que você quiser falar, é contigo. Eu achei muito interessante o que a Rô falou, né? Que a adoção não é uma moda, realmente, né? Hoje a gente vê muito na mídia, né? Algumas coisas, mas a adoção está no coração de Deus, né? Tem algo que eu costumo falar, né? Que foi algo que Deus ministrou ao nosso coração. Se nós somos adotados, por que não adotar, né? Nós fomos adotados por Deus, né? Através de Cristo Jesus, né? Então, assim, se nós que éramos, né? Um dias, né? Filhos, né? Que não eram filhos ilegítimos, o Pai nos adotou, né? Nós temos condições de adotar, né? Nós temos condições, né? Como cristãos, né? Nós temos condições de adotar dentro de uma palavra do Senhor, dentro, né? Dentro daquilo de ouvir, né? De ouvir o que o Senhor quer para você, né? Não é só seguir, assim, não, eu quero adotar, eu quero, né? Preencher talvez um vazio, né? Um sentimento, né? Que tem no coração, não, né? Acho que a decisão para adoção tem que ser gerada no coração, né? Tem que ser gerada no coração de Deus e no seu coração também, né? Então, assim, não é uma coisa também que a gente que faz agora e desiste amanhã. Eu posso desistir daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano. Não consegui me adaptar com essa criança, vou devolver. Não é uma mercadoria. Então, assim, então tem que estar muito certo daquilo que o Senhor quer para você e do que você quer também para a sua vida, né? Daquilo que você quer trabalhar, né? Então, assim, porque dá trabalho. Criar filhos dá trabalho. Criar filhos naturais, filhos adotados, dá trabalho. Eu ouvi essa semana uma pessoa falando sobre ter, mas eles têm bastante filhos, mas vocês não ficam cansados? Mas filhos não dão trabalho? Aí ele responde assim: os filhos são o trabalho da família, né? Eles não dão trabalho, eles são o nosso trabalho. Então, assim, é a nossa função trabalhar para que eles se tornem pessoas, né? Diante da sociedade, discípulos do Senhor. Então, assim, eles são o nosso trabalho nessa vida, na nossa família. Então, os filhos são o nosso trabalho, né? Então, assim, o conselho que eu dou é assim: busque direção do Senhor. Busque direção do Senhor. Esteja aberto para aquilo que o Senhor quer, né? Se o Senhor falar para adotar, amém, parta para isso. Se não falar, amém, apoie quem adote, né? Seja um contribuidor, né? Seja alguém que possa dar um conselho, ser o apoio de uma mãe, né? Que adotou, né? Porque todas nós enfrentamos as nossas batalhas. Então, assim, adote, mas também busque aquilo que o Senhor tenha para sua vida.
Amém. Tem um livro que eu li ultimamente que fala sobre o ego transformado. É um livretinho, não é um livro. Do Timothy Keller, eu acho que é isso. Ele falou muito sobre o ego, né? Sobre a humildade que brota do evangelho e traz a verdadeira alegria, né? Porque muitas vezes, né, a questão do nosso egoísmo, né, é muito forte, né? E eu acho que se você quer ser trabalhado no seu egoísmo, de querer, né, tratar as coisas diferente, é você ser mãe, né? Porque ser mãe, você tem que todo dia ser trabalhada na dependência da humildade, né? Na dependência do Senhor, porque é só isso que nos leva à verdadeira, assim, a alegria de servir ao Senhor. Amém. Eu vou deixar uma indicação também aqui, que eu acho que tem muito a ver com o nosso bate-papo. E o livro que eu vou indicar é esse aqui, ó. Tá bem surrado. Esse é muito precioso. Chama A Bênção de Ter Filhos, Como Deus Usa os Filhos para Transformar os Pais, Gary Thomas. Esse livro, vou ler de trata novo, de... Paula. Hã? Vou ler ele de novo, eu tenho. Rô, esse aqui é cabeceira. Muito, muito vou bom. ler de Por novo, quê? acho que eu preciso mais um pouquinho. Ele trata das nossas imperfeições, como a Néia estava falando. Eu acho que o tema aqui foi bem, bem legal, né? Porque caiu tudo, o Espírito Santo foi fazendo aqui um fechamento. Trata das nossas imperfeições, o como que às vezes a gente é educado por Deus através do processo de educação dos nossos filhos, e o quanto que sai coisas do nosso coração que a gente imaginava que já não tinha mais, que já tinha alcançado talvez uma maturidade, uma espiritualidade, e a gente percebe essas deformações na criação dos nossos filhos, e como assim o Senhor nos ajuda, nos perdoa, nos capacita. Muitas vezes eu vou falar de mim, e eu vejo isso também na vida de muitas pessoas. Em alguns determinados momentos, nós queremos um bom comportamento dos nossos filhos como sendo um troféu para o nosso ego, e aí cai dentro do que a Néia colocou aqui, como sendo um troféu do nosso ego. Então, esse livro aqui, ele fala muito isso, como Deus transforma o caráter dos pais a partir dos filhos. Então, é uma bênção ter filhos. Quero animar você aí, sejam filhos naturais, sejam filhos do coração, nascidos e gerados no coração através da adoção, mas que você abra o seu coração para ouvir o Senhor e não se deixa moldar. Não se deixa moldar pela falácia que hoje é tão forte, né? Que coloca a maternidade como sendo um peso, como sendo uma dificuldade, como filhos sendo problemas. Não são. Eles são bênçãos na nossa vida, eles são herança do Senhor, eles são alegria, eles são um contentamento que você não vai conseguir com outras coisas. Então, eu queria animar você aí a voltar os olhos à família, a voltar os olhos para o filho, valorizar as pequenas vitórias, os pequenos avanços, né? Ter gratidão no coração. Quero agradecer por ter nos assistido. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo, se abençoou a tua vida, tá bom? Muito obrigada, Rosana. Muito obrigada, Néia, pela disposição, pelo coração aberto de poder testemunhar, compartilhar a história de vocês com liberdade. Muito obrigada mesmo. Nós ficamos por aqui. Dá um beijinho, um tchauzinho aí para a galera e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Um beijo, obrigada. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.